Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luizito Soares vai às compras, agita Porto Alegre. Você vai saber o planejamento do craque para a utilização dele no estadual. Tem caravanas pelo interior gaúcho prontas para assistir Luizito Soares de perto. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Soares causa um furor em Porto Alegre. É impressionante o que esse jogador está causando nos bastidores, no imaginário, na realidade do dia a dia porto-alegrense e também do estado do Rio Grande do Sul. Não é natural, gente, nós termos um jogador desse nível, desse quilate, uma celebridade, uma figura, uma estrela mundial desfilando na Arena do Grêmio e pelas ruas de Porto Alegre. Nos supermercados da vida, sim. Luizito Soares foi visto fazendo compras num supermercado regular de Porto Alegre, no Mercado Assum, né, que é um mercado comum lá do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado do Sul, que é uma cidade depois da Ponte do Guaíba. A Arena do Grêmio fica numa posição estratégica na saída da cidade de Porto Alegre e tem uma ponte ali que liga até a cidade de Guaíba, Eldorado do Sul, depois da ponte, né, sobre o rio. Existem alguns condomínios fechados nessa cidade de Eldorado, logo após a ponte, onde moram inclusive o Lucas Leiva, que jogou com o Luizito no Liverpool e que voltou a Porto Alegre e que inclusive ajudou o Luizito nesse processo, né, para encontrar uma moradia. E nessa cidade ali, da região metropolitana de Porto Alegre, o Luizito foi visto fazendo compras e a galera espantada com o Luizito ali, discutindo com os filhos, com as filhas ali e tudo mais, qual cereal ele deveria comprar, posando para foto. E isso é comum na carreira do Luizito. Depois, durante o dia, começaram a viralizar fotos dele nos mercados da Holanda, quando ele jogou no Ajax, da Espanha, quando ele jogou no Barcelona, da Inglaterra, quando ele jogou no Liverpool. O Luizito é gente da gente, né? Um cara que todo mundo precisa ir no supermercado, né? E o Luizito não é diferente, mas é curioso, né? Porque às vezes esses caras terceirizam esse tipo de serviço. E o Luizito, sem nenhum constrangimento, foi lá, tirou foto com a galera, foi nas compras, passou no caixa, né? Às vezes, né, a conta chegou ali e tal, poxa vida, deu uma parceladinha, botou no crédito, aquela coisa toda. Inclusive, ele também comprou um carro, uma BMW, que é um carro que está dentro do poder aquisitivo de um dos maiores salários do futebol brasileiro hoje. O Luizito Soares foi lá e adquiriu de chinelinho de dedos, posando com a galera, né, da concessionária. Não mostrou o carro e tudo mais, mas ali a gente sabe que ele comprou um carro para poder ficar em Porto Alegre nesses próximos 2 anos. Ele tem a ideia de cumprir o contrato por 2 temporadas que ele assinou com o Tricolor Gaúcho. Esse é Luizito Soares. E aí tem o seguinte, né? Ele foi titular na Recopa Gaúcha, no título 4-1 sobre o São Luís, em 37 minutos fez 3 gols, aquela coisa toda, jogou um pouquinho mais no segundo tempo e saiu para a entrada do Diego Souza. O Diego Souza, que inclusive está fora da estreia, praticamente fora, né? Porque ele não treinou a semana, teve uma virose e tudo mais, testou negativo para Covid, mas tá com uma dificuldade, não conseguiu treinar e não vai jogar contra o Caxias em Caxias do Sul. O Renato não quis antecipar se ele vai ser titular ou não, mas a informação do Caxias é que o Luizito vai jogar. Por quê? Porque o Caxias está anunciando, está colocando ingressos à venda para que a torcida do Caxias também presencie Luizito Soares jogando no Estádio Centenário neste fim de semana, quando o Grêmio estreia no Gauchão contra a equipe da SER Caxias. Para vocês verem o tamanho desse jogador. E mesmo que ele não jogue todo o tempo, a torcida do Caxias também vai querer ver o Grêmio jogar, exatamente porque lá estará Luizito. Isso tem acontecido em todos os times que vão jogar com o Grêmio, com uma expectativa tremenda de que o Grêmio leve o Luizito. O Luizito vai ser uma atração no interior do estado do Rio Grande do Sul. O mais curioso vai ser quando ele jogar contra esse mesmo São Luís de Ijuí em Ijuí, porque o estádio 19 de outubro tem capacidade para 5.000 pessoas. É muito acanhado. Não é tão diferente assim quanto os estádios do interior do Uruguai, quando ele jogou o campeonato local pelo Nacional, mas o que aconteceu no campeonato uruguaio é que muitas equipes menores do interior optavam
por jogar na casa do Nacional ou no Estádio Centenário, exatamente pela possibilidade de público, porque aí os caras dividiam renda, né? E eles obtinham mais. Então, várias equipes, ao saber que o Luizito estava no Nacional, optavam por não sediar nas suas cidades e sim no Estádio Centenário, exatamente para lucrar um pouco mais. Vejam o que esse cara é capaz de fazer. Depois tem Erechim, não é necessariamente nessa mesma ordem, tá? Mas ele vai 2 vezes a Caxias jogar contra o Caxias e contra o Juventude, vai uma vez a Bento Gonçalves jogar contra o Esportivo de Bento, time que inclusive revelou o Renato Gaúcho lá na Montanha dos Vinhedos, Erechim para jogar com o Ipiranga e Ijuí jogar com o São Luís. Depois ele joga com o São José, mas o São José é em Porto Alegre. Inclusive, nesse jogo, talvez ele seja preservado dentro de um planejamento. A ideia, Caxias, Brasil de Pelotas depois, mas esse jogo na arena, então, né, para que o torcedor também vá para o estádio, porque ele joga uma fora e depois volta a jogar em casa, ele joga o seu terceiro jogo seguido e depois ele seja preservado justamente contra o São José no Zequinha, que é um jogo também em Porto Alegre, no estádio também acanhado. E aí depois ele vai jogar no interior todos esses jogos da primeira fase. Isso nem estou contando, né, na sequência, quando o Campeonato Gaúcho começar nas suas fases decisivas, e aí provavelmente o Luizito Soares estará em campo, se não tiver lesão, se tiver tudo certo com ele, que é o que a gente espera. Esse é o planejamento para o Grêmio ter Luizito Soares. Para já nessa estreia, o Grêmio tem uma novidade, que é o João Pedro, que já está liberado, lateral direito, embora o Fábio seja o titular, o João Pedro já está inscrito, regularizado no BID, tudo certo. E surgiu uma informação de que o Grêmio poderia contratar um goleiro, Rocher, 29 anos, o goleiro titular da seleção uruguaia, que inclusive joga no Nacional e que inclusive foram contatados pelo Felipe Carbajo e pelo Luizito Soares, que lá estavam com ele, Rocher, no Nacional de Montevidéu. O Grêmio rechaçou essa ideia de início, porque quem revelou isso foi o próprio Rocher. Mas tem uma informação de que o Grêmio está esperando algumas propostas ou pelo Gabriel Grando ou pelo Breno na metade do ano. E o Rocher ele tem contrato até dezembro de 2023 com o Nacional. Ele já jogou na Turquia, já jogou na Holanda, mas hoje joga no Nacional de Montevidéu. E se ele tem contrato até dezembro, na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. É um jogador titular da seleção uruguaia, de 29 anos, um goleiro experiente. Se o Grêmio está pensando daqui a pouco na próxima temporada, já está amarrando uma condição aí com o Rocher, mas por enquanto não tem nada. É só para esclarecer essa situação de que existe a possibilidade. Se o Grêmio abriu, porque pode ter propostas por seus goleiros, e o próprio Rocher confirmou que teve um contato, e o próprio Felipe Carbajo e o Luizito Soares estavam lá com o cara, eu acho que tem uma possibilidade grande do Grêmio no ano que vem, ou talvez no segundo semestre, já contar com um novo goleiro. E o Cristaldo, hein? O Cristaldo falta uma documentação ainda, o Grêmio diz que já fez toda a sua parte, ainda tem uma questão burocrática lá do TMS, né? O Transfer Marketing, uma questão internacional lá do Huracan com a Federação Argentina para que o Cristaldo seja liberado e possa jogar o gauchão. É isso, informações do Grêmio com esse craque uruguaio fazendo estrepolias, aventuras, causando um furor tremendo em Porto Alegre e por todos os rincões do Rio Grande do Sul. Que momento estamos vivendo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!